Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Tenho certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tenho certeza que o Senhor tem cuidado da sua vida de uma maneira completamente especial, amém? Porque Ele te ama, porque Ele se entregou por amor a você, por amor a nós, amém? E o Deus que nós servimos é um Deus que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, amém? Eu venho trazer mais uma palavra, mais uma mensagem, mais uma reflexão nesse dia de hoje para fortalecer a sua vida, para animar a sua fé, amém? Para fazer com que você, de fato, olhe para o Senhor, olhe para o Deus que servimos, amém? Porque Ele é digno de toda a nossa atenção, amém? Queridos, antes de lermos o texto e refletirmos, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, como de costume, fechar os teus olhos, amém? Para termos um breve momento de oração, pedindo que o Espírito Santo fale conosco. A minha oração é que Deus alcance o seu coração através dessa palavra e que gere frutos, amém? Então vamos orar? Vamos lá. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade preciosa e maravilhosa, Senhor, de poder refletir na sua palavra, meditar no texto sagrado que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor alcance o coração de cada um, Pai, desses queridos que estarão assistindo, Pai, essa mensagem. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço. Amém. Vamos lá, o texto que eu quero meditar hoje com você, queridos, é o texto que está lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, amém? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Que texto precioso, queridos. Olha só, quando nós olhamos para esse texto, é praticamente, queridos, impossível não perceber que a vida cristã é dinâmica, entende? Que não há espaço para dar um tempo ou para pararmos. Quer dizer, podemos evidentemente até parar algum momento de agir e de nos mover por impulso, mas não a nossa fé. Amém? Você crê nisso? A nossa fé não pode parar de forma alguma. E é disso que se trata a vida cristã, uma corrida de fé. Pelo menos é disso que o autor aos Hebreus realmente parece estar falando ao usar aqui o termo correr duas vezes, quando ele diz para corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta. E é interessante isso porque o próprio Tiago, em sua carta, ele diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Amém? Mas, queridos, antes de aplicarmos esse texto à nossa vida, é de suma importância entendermos ele em seu contexto, entendermos algumas coisas muito relevantes que o texto apresenta para nós. Amém? Olha só, em primeiro lugar, é importante destacar que há pelo menos duas interpretações equivocadas sobre essa declaração bíblica. Algumas pessoas não percebem que esse versículo ele continua e resume o assunto que foi tratado no capítulo anterior, ou seja, capítulo 11, onde o autor aqui ele apresenta o que chamamos de galeria de heróis da fé do passado, entende? Então, algumas pessoas pensam que a nuvem de testemunhas que o autor fala se refere à multidão de pessoas que observam nossa vida diariamente e que por isso temos que servir de bons exemplos de fé e fidelidade a Deus. Isso, evidentemente, queridos, não deixa de ser verdade. Afinal, é de suma importância nós entendermos que muitas pessoas não leem a Bíblia, mas definitivamente elas estão constantemente lendo a nossa vida. Repare, preste atenção nisso que você vai enxergar. Contudo, não é disso que o autor trata quando fala que estamos rodeados
por uma nuvem de testemunhas, certo? Já outras pessoas conseguem perceber sim que Hebreus 12:1 é a continuação do capítulo 11. Porém, essas outras pessoas, elas acabam entendendo que a nuvem de testemunhas, na verdade, é uma referência aos heróis da fé do passado que estão, sabe aonde? Olhando do céu cada passo que damos aqui na terra. Entende? Então é de suma importância a gente entender isso. Em segundo lugar, queridos, no capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele descreve a fé como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, certo? Então, assim, em seguida, ele vai apresentar aqui no capítulo 11 uma lista de pessoas que tiveram suas vidas marcadas e orientadas pela verdadeira fé em Deus. Essas pessoas, elas viveram momentos de glórias, mas também de sofrimentos. Essas pessoas, elas viveram grandes momentos de alegrias, mas também de muitas tristezas. Mas contudo, todas elas venceram através da verdadeira fé em Deus, certo? Então, aqui em Hebreus capítulo 12, o autor diz que os cristãos também estão envolvidos numa experiência de fé. E ele usa uma metáfora, queridos, aqui, esportiva, para explicar que aos cristãos está proposta uma maratona de fé, igualmente, entende? E que cada um deve correr essa maratona com perseverança, assim como os que acreditavam em Deus no Antigo Testamento também correram, certo? E é nesse ponto, é nesse sentido que ele diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Olha só, em outras palavras, ao falar de uma nuvem de testemunhas, ele basicamente está dizendo o seguinte: olhe ao seu redor, veja e aprenda com aqueles que venceram, com os vencedores por meio da fé. É interessante ainda aqui, queridos, que a palavra traduzida como nuvem é um termo grego que significa multidão ou grande aglomeração de pessoas. Já a palavra testemunha não apenas significa alguém que presencia algo, como um espectador, ou alguém que é capaz de testemunhar a respeito do que viu ou ouviu, mas também a palavra que testemunha, ela transmite a ideia de martírio, ou seja, é uma palavra usada frequentemente para se referir àqueles que em sua vida provaram sua fé verdadeira no Senhor, através do quê? Do sofrimento, muitas vezes de perseguições, e até sofreram morte, uma morte violenta, como diversos discípulos, certo? Logo, queridos, ao falar sobre a nuvem de testemunhas, o autor ele não tem em mente a ideia de observação, mas de testemunho. Quer dizer, esses heróis, eles não testemunham o que eu e você fazemos. Eles testemunham para nós que Deus é capaz suficientemente de nos sustentar até o fim. Se você analisar a história de cada um desses heróis da fé, você vai ver que muitos deles pecaram, falharam, se desviaram em alguma situação, mas Deus os sustentou, mas Deus cuidou deles para que eles permanecessem até o fim, entende? E este, queridos, é o grande desafio da vida cristã, que também está proposta para mim e para você. O que? Confiar e perseverar, acreditando até o fim em Deus. Amém? Pois Ele é quem também nos sustenta e cuida de nós. Por isso eu e você precisamos e devemos apenas crer nele, em Deus. Então, queridos, essas testemunhas, de certa forma, elas não estão caladas. Ao contrário, elas falam ainda hoje por meio de seus exemplos, por meio da sua vida piedosa, que eles procuraram viver seguindo a Deus, obedecendo a Deus, que estão registrados na própria palavra de Deus.
Tá bem? É interessante, existe um autor que ele diz o seguinte, ele diz que os heróis da fé do passado, eles nos animam através de seus exemplos de fé, porque a corrida que estamos correndo refere-se à causa de Cristo. Amém? Isso é precioso demais, porque nós podemos concluir exatamente a mesma coisa, que cada um desses heróis da fé, tudo que eles viveram está alinhado, está atrelado com um propósito da vinda de Cristo para salvar toda a humanidade. Entende? Então, nós também hoje estamos correndo uma corrida que diz respeito à causa de Cristo. Que precioso isso, não é verdade, queridos? Portanto, irmãos, quando a Bíblia diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, isso significa que eu e você, nós estamos cercados, rodeados de histórias de homens e mulheres de fé do passado, que servem de exemplo para a nossa corrida de fé nos dias de hoje, no presente. Amém? Diante disso, queridos, eu quero trazer hoje algumas lições importantes para também eu e você sermos homens e mulheres de Deus que vencem a corrida cristã pela fé, ou que pretendem vencer essa corrida cristã pela fé. Amém? Olha só, a primeira lição que eu quero destacar, queridos, preste atenção, é que a fé em Deus deve ser o nosso principal combustível na corrida proposta a nós. Amém? Ou seja, queridos, além do próprio autor dizer que fé é ter certeza e convicção daquilo que esperamos e das coisas que nós não vemos, e que sem fé é impossível agradar a Deus, no capítulo 11, todos que Deus escolheu e chamou só venceram porque colocaram, quer dizer, porque confiaram suas vidas nos propósitos e nos planos de Deus. Amém? Que lição preciosa, queridos. A nossa fé em Deus deve ser o nosso principal combustível nessa corrida. Entende? Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos agregar na nossa maneira cristã de viver. Entende? A fé é a base, porque a graça, Deus ele nos presenteia com ela, entendeu? E junto com a graça ele nos dá essa fé para que a gente continue olhando para Deus, para que a gente continue servindo focadamente a Deus. Amém? Você consegue entender? Esse primeiro ponto aqui quer dizer, queridos, que ninguém mais está interessado que eu e você vençamos essa corrida que o próprio Deus, que nos escolheu e nos chamou para confiar nele. Amém? Cada um desses heróis da fé que estão lá inseridos na galeria da fé foram homens, não foram homens, aliás, que falaram assim, eu quero servir a Deus, mas foram homens que Deus chamou, que Deus escolheu. Temos exemplos de homens que Deus chamou desde o ventre da mãe, registrado. Entende? Olha que precioso. E todos eles cumpriram bem e fielmente o seu papel, a sua corrida, porque eles mantiveram a sua fé em Deus. Amém? Eu não sei em que ponto encontra a sua caminhada com Deus. Eu não sei a que pé anda, em que situação, em que circunstância anda o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, em primeiro lugar, que a sua fé em Deus é o seu principal combustível nessa caminhada, nessa corrida proposta a nós. Amém? A segunda lição, queridos, que eu quero destacar é que é preciso se livrar de todo o peso do pecado e todo o fardo pesado que há em nós. Amém? É justamente aqui, queridos, que se faz necessário a fé em Deus. Sabe por quê? Pois só é possível se livrar de tudo que nos atrapalha, principalmente do pecado, através de quem? Muito bem. Sua mente já respondeu, né? Através de Cristo. Veja só, o pecado já está diante de nós constantemente, como o próprio versículo diz. Ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Entende? Então, o pecado já está ao nosso redor.
entendeu? O pecado ele já está diante de nós constantemente, mas muitas vezes, ao invés de irmos a Deus perdão, por meio de Cristo, que nos oferece o seu fardo, que é leve, o seu jugo, que é suave, e a libertação da escravidão do pecado, muitas vezes, queridos, ou na maioria das vezes, o que acontece é o que o autor aos Hebreus, aqui nesse versículo 1 do capítulo 12, tenta nos mostrar. É que muitas vezes, muitos de nós ficamos presos e refém da religiosidade que só impõe mais peso, mais costumes, mais tradições que só nos escravizam, que só escravizam o homem. Entende? Então é por isso que o autor ele fala de se livrar de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. E eu quero lembrar, alertar você, queridos, que só há um meio, uma maneira, uma forma, um jeito e um caminho de alcançar essa liberdade. Sabe qual que é? É aceitando a Cristo em sua vida. É nós aceitando Cristo na nossa vida. Amém? Olha só, ele mesmo é que disse isso para os líderes religiosos. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É só conhecendo a Cristo verdadeiramente, queridos, que eu e você podemos nos livrar de todo o peso do pecado, de todo o fardo pesado que muitas vezes a religiosidade acarreta sobre nós, entende? Olha só, eu quero fazer um adendo aqui. Aqui eu e você podemos aprender também, sabe o quê? Que os fariseus nos mostram que é possível ter uma fé, e esta fé não estar em Deus. Entende? Os líderes religiosos fariseus, eles tinham como premissa, entendeu? Crer em Deus, ter apenas um Deus. Mas eles nos mostram aqui que muitas vezes é possível sim você ter uma fé em Deus, mas você ter fé, mas essa fé não está em Deus, está muito mais centrada em rituais, em cerimônias, em religiosidade do que em Deus. Porque, queridos, quando Deus ele nos atrai por meio de Cristo, não tem como nós duvidarmos, não tem como não crermos que Cristo é o enviado, é o Filho de Deus, entende? Portanto, queridos, sem Cristo há o peso do pecado e o peso da religiosidade. Mas eu quero dizer para você que com Cristo há liberdade. Sabe para quê? Para nós corrermos justamente, livremente na direção de Deus Pai, com fé e perseverança. Amém? A terceira, queridos, lição que eu quero compartilhar aqui nesse texto é preciosa demais. Assim como a primeira lição, deixa eu recapitular, assim como a primeira lição é que a fé em Deus deve ser o nosso principal combustível na corrida proposta a nós. A segunda lição é que é preciso se livrar de todo o peso do pecado e todo o fardo pesado que há em nós. A terceira lição, queridos, é que eu e você podemos olhar para os heróis da fé, mas não podemos tirar os olhos de Cristo. Amém? Verso 2 ele vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O autor ele diz que os nossos olhos devem estar fitos. O significado da palavra fitos, queridos, é fixo, fixado. Portanto, o autor ele diz que os nossos olhos devem estar fixados em Jesus, porque ele é o autor e o consumador da fé que temos. Duas coisas importantíssimas aqui que eu quero destacar. Primeiro, devemos olhar fixamente para Cristo como nosso alvo. Amém? Como nosso alvo. Segundo, por quê? Porque fito é a ideia disso, é de você olhar fixamente para um alvo. Em segundo lugar, Cristo é o autor, ou seja, autor é aquele que dá origem, que é a causa e consumador. Entende, queridos? Então, o autor aqui ele está dizendo assim: autor e consumador da nossa fé. Portanto, autor é aquele que dá origem, é aquele que é a causa, certo? E
consumador. Consumador é aquele que completa, que conclui. Portanto, queridos, a nossa fé, o autor aos Hebreus aqui, ele está querendo nos mostrar o quê? Que a nossa fé deve começar em Cristo e se completar, se concluir em Cristo, enquanto estivermos nessa corrida, enquanto estivermos nessa caminhada. Amém, queridos? Por isso, a ideia de que a vida cristã é uma corrida está presente aqui. Entende? Quando eu e você recebemos, aceitamos a Cristo ou nos entregamos a Ele, essa fé começou aonde? Em quem? Nele. Entende? Então o autor aqui aos Hebreus está dizendo assim, então essa mesma fé que começou nele, porque ele é o autor dela, deve permanecer e terminar nele enquanto estivermos nessa corrida. Amém, queridos? Isso significa simplesmente que a vida cristã só pode ser vivida em Cristo. Preste atenção, se você não está em Cristo, você vive qualquer coisa, menos a vida cristã que nos é proposta pelo próprio Deus. Certo? O testemunho dos heróis, eu quero concluir esse terceiro ponto dizendo para você, sabe o quê? Que o testemunho, queridos, dos heróis da fé servem para nos estimular e animar, pois eram tão pecadores e homens e mulheres comuns quanto nós somos, certo? Mas o testemunho de Cristo, ou seja, a vida de Cristo, serve para nos colocar na direção certa, na direção correta, para alcançarmos o prêmio daquilo que Paulo lá na sua carta aos Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14, chama de soberana vocação, ou chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Espero que Deus tenha falado com você. Amém? Eu e você precisamos, sim, olhar para os heróis da fé, ver o testemunho que eles deixaram para nós, olhar para pessoas nos dias de hoje que nos motivam, nos incentivam através da maneira que elas vivem a vida cristã, através da fé. Mas entenda uma coisa, eu e você precisamos olhar para Cristo, porque Cristo, Ele se entregou por mim e por você. Amém? É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Portanto, eu quero concluir dizendo para você o seguinte ainda. O Senhor Jesus, Ele vai terminar isso, dizendo isso no final do versículo 2. O Senhor Jesus, Ele concluiu a sua carreira, a corrida que lhe foi proposta, com alegria, suportando e enfrentando, queridos, a cruz e a vergonha em nosso lugar. Pois é, e por isso lhe foi dado o seu lugar por direito, à direita do trono de Deus Pai. Será que realmente não vale a pena continuarmos, eu e você, continuarmos correndo essa corrida, queridos, chamada vida cristã, pela fé e com perseverança, para também estarmos com o Senhor e com o Deus Pai na glória? Esse é o desafio. Eu quero concluir dizendo para você, sabe o que? Tire os olhos daquilo que te afasta de Deus e olhe apenas para aquele que te aproxima de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Entenda, a vida cristã é uma corrida de fé. E para vencermos essa corrida, em primeiro lugar, precisamos definitivamente colocar a nossa fé em Deus. Precisamos, em nome de Jesus, olhar para Cristo, porque Cristo é que tira todo o peso do pecado, todo o fardo pesado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem sustentado também a sua vida para você alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e fazer uma oração. Amém? Agradecendo a Deus, porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem te mantido nesse caminho, nessa corrida, nessa caminhada, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Vamos orar?
Pai amado, Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa palavra preciosa. Ó Deus, é muito bom saber, Pai, que todos aqueles a quem o Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor mesmo, Pai, deu condições, deu ferramenta, deu subsídio, Senhor, para que eles permanecessem te servindo, ó Deus, cumprindo o propósito que o Senhor tinha para cada um deles. Da mesma forma, Senhor, essa é a minha oração nesse dia de hoje, que nós venhamos aprender com Ele, que nós venhamos com eles, que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus, que nós venhamos manter a nossa fé em Ti, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.